Olá, fera! Estamos de volta com o Renascimento. Na aula anterior, a gente viu as características do 300 e viu um pouquinho das características do 400. A gente ficou de ver nessa aula o desenvolvimento das artes plásticas, ou seja, as técnicas que marcaram, né, os artistas renascentistas durante muito tempo da história da Itália. Bom, em primeiro lugar, gostaria que a gente viesse aqui para o quadro para a gente ver alguns desses artistas, como, por exemplo, Tiziano. Vamos lá? Vejam, Tiziano ele é conhecido como o mestre da cor. Uma característica da Renascença é exatamente a busca de uma paleta grandiosa de cores, ou seja, uma paleta que demonstrasse, por exemplo, como nesse céu, uma graduação de tonalidades diferentes de uma mesma cor, como o azul. Certo? Você percebe também na obra de Tiziano uma tendência a você colocar essa mesma paleta de graduação de cor também na tez da pele dos personagens. Por que isso era uma nova técnica? Por que isso era tão complicado? Pelo seguinte, as tintas elas não eram feitas a partir de pigmentos artificiais. Todas elas eram feitas a partir de pigmentos naturais. Então, o artista, para conseguir essa paleta variada, ele tinha que ser, na verdade, um grande químico, ou seja, expert em misturas e fixadores, geralmente utilizando metais pesados como chumbo para fixar a cor. Outra característica na obra de Tiziano, vocês estão vendo, é a inspiração em cenas ligadas a antiguidade clássica. Aqui você vê, por exemplo, ninfas, certo? Faunos e sátiros, ok, certo? São elementos da mitologia grega. Lembrando, como sempre, como a gente já tinha dito anteriormente, que eles não eram pagãos, esses renascentistas, eles só se inspiravam, exaltavam a riqueza da época da antiguidade clássica. Aqui nós temos mais uma obra de Tiziano. Podemos perceber também aquela questão que a gente já viu do nu. O nu não especificamente com a perspectiva erótica, mas principalmente por conta do naturalismo, né, para você exaltar o corpo humano, a obra-prima de Deus. Bom, aqui nós temos um outro artista conhecido como o nome dele, né, Masaccio. Masaccio ele traz a técnica da perspectiva. A técnica da perspectiva é o seguinte, é a tentativa de você criar um universo tridimensional através do quadro. E a ótica ela era relativamente simples. Você, primeiro, estabelece um foco central no quadro. Esse centro, ele chama a atenção de quem está vendo e você cria uma ilusão de ótica a partir daí. A partir desse centro, você cria uma ideia... Opa! Não, continua no amarelinho. Você cria uma ideia de que o quadro, ele tem dois planos, certo? Um plano de fundo, e nesse plano de fundo, tudo que for colocado, ele vai ser colocado em perspectiva diminuída, para dar ideia de profundidade ao olho. Então, você percebe uma tentativa de criar uma ilusão de ótica. E aquilo que está colocado no plano principal, ou seja, à frente, ele vai ser retratado de maneira aumentada, para dar essa ideia de proximidade. Outra coisa que você vê também na obra de Masaccio é a preocupação com a distribuição matemática dos elementos, certo? Você vê que os elementos eles são distribuídos de maneira similar, né, simétrica no quadro. Há uma grande ligação entre os artistas renascentistas e a matemática. E por último, nesse período do 400, a gente destaca, claro, Sandro Botticelli. Botticelli, ele foi um dos artistas mais renomados desse período e com essa obra extremamente trabalhada já em vestibulares, conhecidas como O Nascimento de Vênus. Aqui você tem vários elementos interessantes. Primeiro, você tem a questão, né, da própria figura que lembra a antiguidade clássica. Vênus é a deusa da beleza para os romanos. A sua equivalente é Afrodite em grego. Você percebe o nu na perspectiva artística. Aliás,
Sandro Botticelli, ele fazia essas obras com modelos vivos, né, que posavam para ele. Ele gostava muito do nu feminino. E também nós temos um terceiro elemento aí que eu queria destacar para vocês, que é o seguinte, você perceba que tanto, né, tantas obras que a gente viu de Masaccio quanto de Botticelli representam um tipo de beleza típico da época e ligada ao mundo burguês. Você perceba que a mulher, ela é bem gordinha, né? Ela tem ancas largas, ela tem os bracinhos um pouco mais gordinhos, certo? As bochechinhas avermelhadas. Isso é típico da beleza para a burguesia. Não era aquela beleza magra. Gisele Bündchen, nessa época, não faria muito sucesso, não. A questão é o seguinte, para a burguesia, a mulher, ela tinha que demonstrar o quê? Riqueza, abundância. E quanto mais rica a mulher era, melhor ela se alimentava. Então, ela estaria sempre um pouquinho mais cheinha. E o fato dela se alimentar bem, ter bochechas rosadas, indicava também que ela não morreria de parto. Ou seja, que ela era uma boa parideira, principalmente pelas ancas largas. Então, é um ideal de beleza um pouco diferente do medieval, certo? A mulher é exaltada pela sua saúde, pela sua expressão de saúde. Aqui nós temos também outra obra de Botticelli. Nós destacamos aqui as três graças, né, que são as musas, também presentes na antiguidade clássica, na mitologia, certo? E você percebe também, de novo, esse ideal de beleza, né, que a gente coloca. O próprio anjinho, né, o Cupido aqui, praticamente está grávido. Se um anjo pudesse engravidar, esse estaria. Você percebe também as mulheres, sempre com um ventre um pouco mais proeminente, elas não estavam grávidas, tá? Isso é típico da arte da época. E do ideal de beleza, né? Acho que o padrão da mulher que se buscava era exatamente esse. Bom, agora nós vamos ver um artista que não é possível que você nunca tenha ouvido falar. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, a gente pode dizer que ele foi o homem da Renascença, artigo definido, singular, masculino. Por quê? Porque Leonardo da Vinci, ele na verdade era completo. Ele não era exatamente um artista. Aliás, dizem as más línguas que ele não gostava muito de pintar, não. Ele, na verdade, fazia as obras, né, de pintura, escultura, mas para financiar a sua verdadeira paixão, que era a ciência. Ele era um curioso, ele era completo. Ele era botânico, arquiteto, pintor, anatomista. Da Vinci, ele era um curioso do mundo e ele procurava, ao pé da letra, colocar a sua razão, o presente que Deus lhe deu, em prática, certo? Alguns mistérios na obra de Da Vinci. Por exemplo, ele tinha um certo fetiche por mãos. Vários esboços a lápis foram encontrados de mãos, sob perspectivas diferentes. E uma das coisas que a gente percebe nos quadros dele é que as obras, né, os personagens, sempre tem um personagem com a mão enigmaticamente assim ou assim, certo? Coisa que já foi exaltado, por exemplo, no quadro da Santa Sé, explorado por Dan Brown no Código de Da Vinci, ok? Vamos dar uma olhadinha em algumas obras? Vem cá. Por exemplo, essa obra aqui, você percebe se é um jovem, é um homem. Outra coisa que a gente ressalta em Da Vinci, né? Ele gostava muito de rostos jovens, os homens eram quase andrógenos. É também típico da arte clássica. Os gregos e os romanos também retratavam homens jovens com feições um pouco mais afeminadas, certo? E ele aponta para o céu, bem típico, né, de Da Vinci. Outra coisa interessante que nós temos aqui é o desenho, o esboço de um útero aberto com um feto dentro. Com relação a essa questão do útero, eu gostaria de ressaltar uma coisa. A igreja, nessa época, ela proibia a manipulação de cadáveres. Ou seja, você, depois do indivíduo morto, manipular o cadáver para alguma coisa, mesmo que fosse para fins científicos, era muito condenável pela igreja. Então, artistas curiosos, como Da Vinci, que precisavam entender como era por dentro a anatomia humana para poder expressar essa anatomia o mais realisticamente possível nas suas obras, faziam o seguinte: subornavam coveiros
que desenterravam corpos que haviam sido enterrados durante o dia, certo? E vendiam para esses artistas. Da Vinci levava esses corpos para um quartinho que ele tinha numa pensão. Dizia-se, inclusive, que muita gente reclamava, porque como era muito caro, ele ficava dissecando o cadáver até putrefar completamente. Então, a casa dele fedia pra caramba, graças a esses cadáveres. Mas, graças a isso, ele conseguiu vários desenhos e várias análises bem precisas do corpo humano. Esse exemplo que a gente colocou aqui de um esboço de um útero com um feto dentro, com todas as camadas, né, até o útero, o cordão umbilical, a posição fetal, indica que ele provavelmente dissecou uma mulher grávida que morreu, provavelmente, de parto, ok? Outro mistério de Da Vinci, que a gente não pode esquecer, é exatamente a sua obra mais exaltada, que é a Mona Lisa, o sorriso enigmático da Mona Lisa. A Mona Lisa é chamada de La Gioconda, em italiano, porque teria sido uma obra encomendada por um burguês chamado Giocondo, que encomendou um retrato de sua esposa, jovem esposa, que seria a Mona Lisa. Mas alguns ainda afirmam que há muitos mistérios. Alguns, inclusive, colocam que um dos esboços iniciais para a feitura da Mona Lisa foi um autorretrato do próprio Da Vinci. É por isso que aqui nessa imagem a gente ressalta essa similaridade, né, entre um esboço feito por Da Vinci dele próprio, desse autorretrato, e a posição do rosto da Mona Lisa. Outra coisa que eu queria ressaltar em relação a Da Vinci é exatamente essa genialidade criativa. O fato dele ter criado vários instrumentos e vários mecanismos, digamos assim, máquinas interessantes para a época. Vem cá. Opa! Passei demais. Bom, aqui você vai ter, né, aquela obra que eu coloquei para vocês, da similaridade do rosto entre a Mona Lisa e o autorretrato do próprio Da Vinci. Claro que a proporção ela foi diminuída, né, para caber um no outro, mas você vê que há realmente uma verossimilhança. Outra coisa interessante é que Da Vinci ele fez algumas obras, por exemplo, o primeiro projeto de avião, de helicóptero, de paraquedas, catapultas, armas de fogo, fortalezas de guerra foram feitas por ele. O cara era incrível. Bom, a última fase do Renascimento é conhecido como Cinquecento. Nessa fase, a gente vai perceber um declínio no mecenato. A burguesia ela vai gradativamente deixando a prática de financiar os artistas. Por que isso? Porque ela encontrou algo que dava tanta visibilidade quanto, mas muito mais lucrativa do que financiar as artes. Ou seja, a expansão marítima. A burguesia começou a financiar as expansões através das companhias de comércio. Mas, apesar de você ter um número mais reduzido de artistas, por conta da falta da abundância do financiamento, é o período onde você vai ter mais gênios das artes. Ou seja, os que ficaram eram extremamente bons. E quem é que financiava esses artistas? Primeiro, a igreja, que percebeu que essa nova arte mais realista, mais vibrante, poderia atrair mais e mais fiéis, tanto que da Florença, a capital das artes na Itália, se transferiu para Roma. Quem já visitou Roma sabe que o Complexo do Vaticano é uma ode à Renascença, é belíssimo. E também alguns reis e príncipes italianos começaram a financiar esses artistas como forma de se autopromover. Afinal de contas, estava em curso na Europa o processo de centralização política na mão da monarquia, certo? Bom, alguns artistas importantes dessa época. Vem cá comigo. Nós temos aqui, em primeiro lugar, Rafael de Sanzio. Essa aqui é a Academia de Atenas, obra tão famosa que está no complexo da Capela Sistina, no Vaticano, onde ele retrata vários filósofos desde a antiguidade até os dias dele, né? Nos dias atuais dele. Aqui você percebe a técnica da perspectiva de maneira ainda mais magistral do que a gente viu com Masácio. Veja a profundidade que ele cria a partir desses dois elementos centrais. Aliás, esses dois elementos centrais nada mais são do que Platão e Aristóteles. Fraco esses dois, hein? O A ficou pronto.
Agora eu terminei. Ok? Outra característica da obra de Rafael é o quadro das Madonas. Madonna é como é chamada a Virgem Maria em italiano. Mas detalhe, essas Madonas elas eram feitas sempre numa perspectiva bem humanizada. Vê que quadro mais singelo. Do menino Jesus no colo da Virgem Maria, sendo embalado provavelmente, e aqui demonstrando que era o menino e a Virgem apenas um anjinho fazendo a louvação. Perceba que esse quadro poderia ser de qualquer mãe com qualquer criança. Então você tem essa perspectiva bem humanizada. Bom, uma das coisas que eu gostaria apenas para a gente terminar de exaltar é que essas obras, né, a gente percebe que elas têm uma perspectiva mais humanizada, certo? Mas elas agora, no Cinquecento, retomam essa temática religiosa. Por quê? Uma vez que agora estavam sendo financiados pela igreja, os artistas renascentistas não tinham mais aquela liberdade criativa de se espelhar em mitologia, certo? Em obras mitológicas, algumas coisas relativas à antiguidade clássica, eles tiveram que focar um pouco mais nessa temática religiosa. Não é à toa que nesse período está sendo construído a arte barroca, que a gente sabe que é uma arte de catequese, ok? Bom, a gente fica por aqui. Numa outra aula, a gente retoma nosso conteúdo. Beijo, fiquem